Sou o Lucas e junto com Felipe Ávila formamos o grupo número 7 e discorreremos sobre diagramas de fases, vidros e tintas. Diagrama de fases. Muitas das vezes as propriedades físicas e mecânicas de um material dependem de sua microestrutura. Entretanto, há uma série de fatores contribuintes para a formação da microestrutura. Entre elas, podemos ressaltar as fases. Porém, o que são fases? Fase é uma porção homogênea de um sistema qualquer, apresentando características físicas e químicas uniformes. São de fácil identificação. Pode ser intitulada também como uma formação química e microestrutural. Assim, a influência de duas ou mais fases em um único material propicia a obtenção de propriedades distintas. Para entender melhor, aqui colocamos um material qualquer, intitulado 1, para notar o seguinte quesito. Esse material não possui interferência em sua fase. Ele tem uma fase única. Há autores que intitulam materiais como esse, chamados materiais puros. Eles intitulam como materiais puros. Não há duas ou mais fases, não há interferência no material 1. Entretanto, já no material 2, é notável e visível, como uma das características das fases ser de fácil identificação, que há uma interferência formando duas fases. O material puro, que seria o verde, e o alaranjado, vários pontinhos no caso, formando duas fases. Aqui, em um slide de professor Bergman, da UFRGS, ele mostra claramente, na prática, o que seria essa distinção de fases. Do lado esquerdo, uma microestrutura de uma única fase de molibdênio puro, com muitos grãos, porém de composição uniforme, são iguais, não há interferência na fase. Já do lado direito, há uma microestrutura de duas fases da perlita, que é o aço com 0,8% de carbono, apresentando camadas alternadas de ferrita e cementita. Geralmente é intitulado como beta a fase clara e alfa a fase escura. Muito comum ter essa divisão. No caso, duas fases sólidas de composições características diferentes. Lembrando que cada fase terá uma composição própria e características mecânicas, físicas, químicas próprias também. São distintas umas das outras, mesmo estando no mesmo estado físico. No caso aí, o sólido. Assim, o diagrama de fases é importante, pois ele demonstra indicativos que dará um monitoramento da microestrutura ou das fases presentes em um sistema ou liga. Assim, é formada a partir da conciliação de informações, tais como a composição, pressão, temperatura, gerando informações sobre as fases presentes. Aqui, citamos basicamente
a importância do diagrama de fases no mundo da ciência e tecnologia dos materiais. Facilita a visualização da fusão e solidificação dos materiais, prevê as mudanças de fases, concede informações acerca de microestrutura e propriedades mecânicas e função da temperatura e composição. Ou seja, seria muito difícil, sem o diagrama de fases, identificarmos com maestria as fases presentes, pois por mais que a olho nu é possível identificá-las, mas posteriormente mostraremos que fica tudo mais claro com o diagrama. No diagrama de fases, há uma parte do limite de solubilidade. Aqui discorreremos melhor sobre isso. Em muitos materiais, determinadas temperaturas específicas, existe uma concentração máxima de átomos que pode dissolver no solvente e formar uma solução sólida. Essa concentração máxima é chamada de limite de solubilidade. Aqui um exemplo prático do que seria o limite de solubilidade. Temos aqui sal, o solvente água, o sal como soluto, formando uma solução de água e sal. Imaginemos agora a seguinte situação. Ao ultrapassar o limite de solubilidade do sal na água, o sal começará a se depositar no fundo do copo. Fica aí também um experimento prático a se fazer em casa, formando uma camada sólida de sal. Isso ocorre porque ultrapassa-se o limite de solubilidade do sal na água. Trazendo para o campo da engenharia, é muito comum acontecer ultrapassar também o limite de solubilidade do carbono no ferro. Isso dá origem a outros compostos, como por exemplo a cementita. Aqui temos um diagrama de fases para o sistema cobre-níquel, um sistema muito usado para exemplificar melhor o que seria o diagrama de fase. Na parte verde líquido, é bem visível, é possível notar que fica bem intitulado, distinto as fases. Embaixo, na base, é a porcentagem de níquel na composição cobre-níquel. Há duas fases presentes nesse diagrama, o líquido e a solução sólida, o alfa. Lembrando que esse sistema é um sistema cúbico de fase centrada, CFC. E, entretanto, há três campos de fase, que é o líquido mais o alfa e o alfa. Para saber as quantidades relativas, o quão tem de porcentagem líquida e sólida, é feito a amarração, que é um termo que se usa para conectar as fases em equilíbrio. É ampliado a região, aquela região é essa aqui, e traçado tangenciando o limite líquido com o limite sólido, uma linha. Essa linha é chamada de amarração. Para saber a quantidade relativa da fase, faz
presente a regra da alavanca, que nada mais é que pegar a distância do ponto médio, que é o CO, no caso aí, de uma porcentagem qualquer, no caso é 35% de níquel. A 35% de níquel foi traçado a amarração e feita a regra da alavanca, que nada mais é, pega a parte tangente ao sólido no alfa, menos subtraindo do ponto médio CO sobre a tangente líquida do ponto CO também. Assim, é possível determinar a porcentagem líquida e a porcentagem sólida do material. Aqui as referências usadas para fazermos, estudarmos e demonstrarmos essa parte. Bom, eu me chamo Felipe Ávila e agora eu darei continuidade à apresentação e falarei um pouco sobre vidros e tintas. Bom, começando pelos vidros, eles são nada mais do que o resultado da fusão e resfriamento de alguns materiais presentes na natureza, onde a areia é o principal componente. De forma natural, é impossível encontrar a obsidiana, que é uma rocha vítrea de origem vulcânica, muito utilizada pelas civilizações pré-históricas como armas e ferramentas, demonstrando a sua diversa aplicabilidade. Peças históricas encontradas em túmulos de faraós do Antigo Egito atestam o domínio da produção vítrea já naquela época. Entretanto, com o aperfeiçoamento dos fornos e do beneficiamento das matérias-primas, o vidro se tornou um material que é difundido por todo o mundo, aplicado em larga escala nas construções, devido às suas características de resistência mecânica e às suas propriedades térmicas, óticas e acústicas. O princípio de fabricação do vidro consiste basicamente na mistura dos componentes, que são aquecidos até que a temperatura de fusão seja atingida. A partir daí, ele é resfriado para que então seja feita sua moldagem. A seguir, é feito um breve reaquecimento para que eventuais tensões produzidas no processamento sejam aliviadas, como mostra no fluxograma a seguir. No processo de fabricação dos vidros, é possível encontrar diversas matérias-primas para que se chegue no material com as características desejadas, tendo em vista que o vidro puro, constituído exclusivamente pelo elemento vitrificante fundido, é bastante instável quimicamente. Essas matérias-primas são a sílica, que é o componente com função vitrificante, proveniente das areias lavadas vinda de rios, o carbonato de sódio ou potássio, comercialmente conhecido como barrilha. Trata-se do elemento fundente, ou seja, diminui a temperatura de fusão da mistura e é produzido a partir do sal de cozinha. O calcário e a dolomita, que são os elementos estabilizantes que provêm ao vidro maior dureza, resistência mecânica e durabilidade. E, por fim, os aditivos, que são os componentes que são provenientes dos feldspatos e identificarão vidros específicos. Podem ser utilizados, por exemplo, o óxido de alumínio, o óxido de chumbo, o boro ou o flúor. Essas matérias-primas são então moídas e misturadas em proporções adequadas e levadas a um forno, onde ocorre a fusão, processo no qual essas matérias-primas passarão a um estado pastoso e pouco viscoso. Nesse procedimento, a temperatura passa dos 1500 graus Celsius. Após isso, é feito o processo de refino, onde eventuais bolhas de gases existentes na massa em fusão são retiradas. Essa operação pode ser feita de forma manual, a partir de uma leve agitação da massa, ou também pela adição de produtos químicos, como o óxido de arsênio e o nitrato de potássio. Produtos esses que geram formação de bolhas maiores, que arrastam essas bolhas menores para a superfície, onde elas se desfazem. A conformação do vidro, também chamada de moldagem, é o processo de dar forma à peça.
Para a conformação, a temperatura normalmente utilizada gira em torno dos 800 graus Celsius, onde o vidro já apresenta alguma rigidez, mas ainda está maleável. O molde utilizado tem que estar aquecido e é preferencialmente feito de ferro fundido ou aço. Dependendo da forma final do vidro, a moldagem varia. Os tipos de conformação são a prensagem, que é utilizada para vidros de maior espessura, a moldagem por sopro, que é utilizada para vidros com menor espessura, o estiramento, que é utilizado para vidros planos, e a Pilkington Float Glass, que foi uma técnica inventada por volta de 1960 que possibilitou uma melhora da qualidade e redução de custos. Nesse processo, o vidro fundido sai do forno e é lançado em um banho de estanho, onde ele flutua. Ao percorrer o estanho, o vidro adquire brilho e apresenta um paralelismo perfeito, dispensando o polimento. Após a moldagem, o vidro encontra-se a uma temperatura de aproximadamente 600 graus Celsius. Entretanto, ele possui grandes tensões internas, o que o torna bastante sensível. Então, após a moldagem, ele passa por um processo de recozimento para que então, a partir daí, ele possa resfriar-se. Os vidros encontram diversas aplicações, como na indústria, na construção civil e para uso domésticos. E para diferentes aplicações, existem diferentes tipos de vidros. Alguns deles são o vidro comum, conhecido também como vidro recozido, que é obtido sem nenhum tipo de tratamento, além daqueles que fazem parte do seu processo de fabricação. Quando quebrado, forma diversos pedaços pontiagudos e lâminas cortantes. Já o vidro temperado, ele é submetido por um processo térmico após a moldagem, conhecido como têmpera. Ele torna-se mais resistente a choques mecânicos. Trata-se de um vidro que, ao quebrar, se forma pedaços não cortantes e menos perigosos. A gente tem também o vidro laminado, que é um vidro formado pela superposição e colagem de duas ou mais placas de vidro liso recozido. A película aderente é um material polimérico de alta adesividade. E se houver fratura desse vidro laminado, os pedaços ficam aderidos ao conjunto pela película, ou mesmo, havendo ruptura de uma das lâminas, a outra lâmina pode não ser atingida. E também temos alguns outros tipos. Bom, agora falaremos um pouco sobre as tintas. As tintas são basicamente um material que se destina a cobrir, colorir e proteger superfícies de objetos. Elas são aplicadas no estado líquido e endurecem por meio de reações químicas que a tornam uma película sólida, resistente e flexível, e que adere às superfícies. São utilizadas no embelezamento como uma necessidade arquitetônica, na proteção como uma necessidade técnica contra agentes de destruição e também na segurança, como por exemplo para sinalização. As tintas, elas têm 4 componentes básicos, são eles: o veículo, o pigmento, o solvente e o aditivo. Aqui tem um pequeno esquema explicando mais ou menos o que é cada um deles, mas a seguir eu vou explicar com um pouco mais de detalhe. Bom, o veículo, ele é o agente que aglutina e prende o pigmento à superfície pintada. Veículos diferentes produzem tintas com propriedades químicas e físicas diferentes. São utilizados como veículos óleos secantes, resinas naturais e resinas sintéticas. Outro composto das tintas são os pigmentos, que são partículas sólidas que têm a função de caracterizar as cores, incorporar resistência mecânica à abrasão e a raios ultravioletas e para dar consistência à tinta, como por exemplo, para poder fazer lixamento e nível de brilho, e dar nível de brilho às tintas, né? Também são utilizados os solventes, que são líquidos orgânicos que tornam as tintas mais viscosas, o que facilita a sua aplicação. Além disso, auxiliam na formação do filme por meio de reações químicas com o ar ou com catalisadores. E por fim, são utilizados os aditivos, que são substâncias adicionadas em pequenas quantidades e são auxiliares da tinta, melhorando suas propriedades gerais. Os tipos de tinta presentes no mercado hoje são o verniz, que são tintas brilhantes e transparentes, já que elas não possuem pigmentos,
e elas servem para pintura de madeiras nobres e materiais cerâmicos. A gente tem também a tinta óleo, que são tintas onde o produto base é exclusivamente um óleo, que podem ser misturados com resinas sintéticas. É utilizada para aplicação geral em edificações, madeiras, metais e cerâmicas. Possibilitam melhor acabamento e fácil lavagem. Temos também o esmalte sintético, que são tintas em cujos veículos são utilizadas resinas sintéticas alquídicas ou resinas epoxídicas. Apresentam melhores propriedades e maior durabilidade que as tintas a óleo, sendo aplicada basicamente nos mesmos locais. E também temos as tintas à base de água, que são mais difundidas e conhecidas, sendo aplicáveis a materiais cerâmicos, rebocos e concretos, madeiras e vidros. Apresentam boa resistência, cobertura e nivelamento. Então, esse foi o nosso trabalho e muito obrigado.